Olá! Sejam bem-vindos ao mundo online da massoterapia com os pés. Aqui você vai aprender como faturar mais de 5 mil por mês, zero dores nas mãos e o resultado é logo no primeiro atendimento. Incrível isso, né? O meu nome é Alessandra Marcelino e serei o seu guia nessa jornada de sucesso. Venha! Hoje a conversa vai ser muito peculiar, muito focada. Falaremos sobre fibromialgia. Mas o que é a fibromialgia? Né, Alessandro? O que é essa síndrome que a gente tanto ouve, tanto chega nos nossos consultórios? O nosso cliente chega e já fala, eu tenho fibromialgia. A gente ouve isso, não é mesmo? Mas o que é a síndrome da fibromialgia? Sim, porque ela é uma síndrome. Ela é uma condição reumatológica que afeta toda a musculatura. Então, a musculatura, ela estando afetada, ela vai causar dor. Então, por ela ser uma síndrome que está associada a outros sintomas, então por isso que a gente fala que ela é uma síndrome, porque ela sempre vem associada a outros sintomas, como a fadiga, a depressão, a ansiedade, a distúrbios do sono, distúrbios do humor, também vem associada a distúrbios gastrointestinais. Isso é muito importante a gente saber, porque na hora da nossa avaliação, as coisas começam a ficar mais claras para a gente, então a gente consegue identificar rapidinho o que o cliente veio fazer. Ele tem dor, mas a partir do momento que a gente começa a esmiuçar um pouco mais essa dor, a gente vai se atentando em qual ferramenta a gente vai usar, não é mesmo? Então, o que acontece? Acontece que ela acomete 2% da população mundial e a maioria delas é mulheres. Faz sentido isso para você? Porque eu não peguei nenhuma fibromialgia com homens ainda, mas veja que 2% da população são elas que são acometidas. Isso é muito importante a gente saber, né? Vamos lá, eu estou com o meu roteiro, eu quero que vocês me acompanhem, quero que a gente tenha uma conversa bem clara, bem definida do que a gente vai fazer e como a gente vai tratar a fibromialgia. E a gente vai tratar com os pés. Já vamos falar sobre isso. Já, já. E olha só, massoterapeuta, nessa condição de síndromes, nessas condições de dores, você é perfeitamente capaz de tratar esse cliente com resultado no primeiro atendimento. Sim, por quê? Porque você vai utilizar a terapia podal, que é uma técnica que se ajuda, se ampara em outras técnicas. A terapia podal, ela é um compilado de técnicas que traz componentes da massagem ayurvédica, da massagem tradicional chinesa, traz o componente do yoga, que são os alongamentos do yoga, e também os pontos de acupuntura. Perfeito isso, né? Então, ela é uma técnica que ela traz componentes de várias outras técnicas que te ajudam a melhorar a condição do seu cliente no primeiro atendimento. Isso é muito importante a gente saber e é muito importante a gente comentar sobre isso. Não é mesmo? Olha só. Então, qual que é a causa? Qual que é
a causa da fibromialgia, porque quando a gente recebe o nosso cliente, a gente tem que ter em mente que ele está precisando de ajuda. E o precisar de ajuda é você ter um olhar diferenciado, bem específico, porque o acolhimento do paciente, o acolhimento do cliente vai fazer toda a diferença nesse manejo que a gente vai ter com ele nesse momento. Geralmente, as mulheres, elas estão indo para uma depressão muito sutilmente. Outras, você, quando coloca o olho, você já sabe que ela está em depressão. Ela só não consegue se expressar direito. Ela precisa da nossa ajuda para que isso seja algo que saia de um plano mental e venha para o consciente, saia de um plano e venha para o outro, porque toda dor sai de um plano mental e vem para o físico. Isso a gente já tem falado nas nossas conversas e sabemos que a dor sai de um plano mental e vem para o físico. E às vezes o paciente que nos procura, ele não está sabendo disso. Então, devagarzinho a gente vai acolhendo, vai fazendo manobras específicas para aquela dor, para aquela região, e a partir daí a gente começa um tratamento, porque a fibromialgia ela precisa ser tratada. E você, massoterapeuta, tem plenas condições de tratar um cliente que vem com essas queixas de dor muscular, fadiga, ansiedade, depressão, tudo isso, a massoterapia com os pés, a terapia podal pode ajudar você a aumentar o seu faturamento, fidelizar o seu cliente e mais do que isso, vai fazer com que você realize sonhos, não só o seu, mas os do seu cliente também, de conseguir dar continuidade na vida dele, né? Então, vamos lá. E qual que é a causa da fibromialgia? Qual que é a causa, né? Quando a gente pensa assim, é uma síndrome que tem uma alteração em toda a musculatura. Tem uma alteração em toda a musculatura, mas qual será a causa? A fibromialgia, ela pode ser desencadeada, ela pode aparecer depois de eventos graves na vida de uma pessoa. Eventos graves, como psicológicos, traumáticos, como um trauma físico. Isso a gente vai, né? Traumas físicos, acidentes, quedas, psicológicos, como os abusos, os chefes autoritários. Isso tudo a gente, na nossa avaliação, a gente vai captando o que desencadeou isso na pessoa. Porque às vezes a pessoa está ali e ainda não consegue se tocar disso. E numa conversa, na nossa avaliação, a gente consegue pegar um pouco de cada coisinha que está afetando, que está desencadeando a doença, para que você, no mesmo momento que você conduz e faz o acolhimento, você vai trazendo a parte de trazer para o consciente, porque é a partir daí que a gente consegue dar coisas mais efetivas para o nosso tratamento, para o nosso tratamento. Nosso tratamento, ele é muito amplo, porque o toque conecta. A gente vai apertar em músculos, em pontos que vão desencadear emoções também. Isso quer dizer que em cada momento que você avalia, e nós vamos utilizar as mãos para avaliar e os pés para tratar, você já vai estar fazendo algo diferente, vai trazendo
a consciência para o paciente, para o cliente, naquele momento. Isso é muito importante a gente saber, porque isso vai acontecer. Cada vez que a gente toca em uma pessoa, você vai tocando em regiões que vai soltar emoções, vão soltar sensações. E com isso você vai trazendo um bem-estar físico e emocional para a pessoa. Então, o que pode desencadear a fibromialgia? Eventos traumáticos. Isso pode ser físico, traumas físicos ou traumas psicológicos graves. Às vezes, o que é grave para uma pessoa pode ser não ser para outra. Por isso que na hora da avaliação, a gente vai perguntando desde quando que aconteceu, quando que aconteceu. Isso tudo a gente vai estar falando na nossa avaliação e vai estar falando também de que forma que a gente vai abordar isso. Porque na avaliação, sempre quando a gente vai abordar um assunto delicado como esse, nós temos que ter feeling, temos que ter sensibilidade para isso. Porque lembra, às vezes isso não está num plano consciente da pessoa, ela não está lembrando disso, isso não caiu a ficha ainda. Às vezes esses eventos graves estão acontecendo ainda e a pessoa ainda não trouxe para o presente dela, para o consciente. Então, a partir do momento que a gente vai conseguindo trazer isso, vai ficando cada vez mais determinado e eficiente o nosso tratamento. Tá bom? Olha só. Então, até mesmo uma infecção grave pode trazer para o seu cliente a síndrome da fibromialgia, que atinge principalmente músculos. E a gente viu que essa síndrome sempre vem acompanhada de alguma coisa, como fadiga muscular, a parte das emoções, elas ficam muito acentuadas, como depressão, às vezes um pânico, medo de sentir medo. Tudo isso a gente vai estar avaliando na nossa avaliação. Conversar é muito importante, né? Então, o que mais que a gente pode falar sobre a causa? Uma parte importante na nossa avaliação de saber de onde vem a dor é que ela começa num ponto específico e aquilo vai ficando crônico e vai se espalhando para o corpo inteiro. Isso é importante a gente saber, porque cada vez que você sabe um pouquinho mais da onde veio a dor, onde está a dor e quando começou a dor, isso é importante. Massoterapeuta, você é perfeitamente capaz de tratar a síndrome da fibromialgia, porque ela é uma síndrome, agora a gente já viu que isso é uma síndrome. Na avaliação é que começa toda a investigação, porque é dessa forma que a gente faz uma avaliação, a gente avalia com as mãos e trata com os pés, porque a terapia podal, ela é um compilado de... A terapia podal é um compilado de técnicas que traz componentes da massagem ayurvédica, da massoterapia, dos pontos de acupuntura e do alongamento do yoga. Esse compilado de técnicas vai fazer com que você, massoterapeuta, fidelize. O resultado é logo no primeiro atendimento e o melhor de tudo é sem dores nas mãos. Tudo isso você vai fazer com os pés. E eu vou te explicar direitinho, passo a passo, de como você vai fazer isso, ok? Então, vamos lá. O que o massoterapeuta ele pode fazer para melhorar a condição desse cliente que veio com essas queixas? Ele está queixoso,
queixoso, o paciente vem queixoso, você toca num lugar, dói, toca no outro, dói. E agora a gente já viu que a fibromialgia, ela é uma condição reumatológica e que afeta principalmente os músculos. E como ela é uma síndrome, ela sempre vem acompanhada de mais alguma coisa, porque síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, e que eles são observáveis nas patologias. Então, foi observado que a fibromialgia, ela é uma síndrome, porque ela sempre vem acompanhado de outros sinais e sintomas. Depressão, ansiedade, distúrbios intestinais. O que mais que a gente pode falar? Distúrbios do sono. E tudo isso você, massoterapeuta, pode perfeitamente trabalhar, tratar essa síndrome com a terapia podal. Porque a terapia podal, ela é uma técnica muito completa que traz um compilado de técnicas com componentes da massagem ayurvédica, da massoterapia, de pontos de acupuntura e do alongamento do yoga. Ela é uma técnica completa, porque cada vez que você avalia um paciente, você já tem que estar em mente quais são as ferramentas que você vai utilizar naquele momento. E a terapia podal vai te ajudar a aumentar o seu faturamento, fidelizar o seu cliente, zero dores nas mãos, e o resultado é logo no primeiro atendimento. É isso que a terapia podal faz, e eu vou te ensinar como já tenho feito durante as nossas conversas. Eu ensino de onde vem a causa da dor e como a gente vai tratar essa dor. Venha comigo, fica comigo. Fica comigo nessa conversa maravilhosa. Então, o que o massoterapeuta ele pode fazer? De que forma ele pode fazer? Porque agora a gente já sabe que avaliar a gente faz com as mãos, porque elas são delicadas, elas têm sensores que quando a gente pega na musculatura, a gente já vai saber se tem trigger points, se aquela musculatura está flácida, de que forma a gente vai tocar nela. As mãos, elas são uma ferramenta ótima de avaliação. Para tratar, a gente trata com os pés, porque eles têm a parte dos pés, eles também têm sensores que eles podem te dizer até onde você pode ir. A técnica da terapia podal, ela é eficiente porque você começa e termina com a mesma energia, com a mesma intensidade, fazendo com que toda a musculatura, pele, tendões e fáscias sejam mobilizados naquele momento. Isso é importante a gente saber com relação à terapia podal, uma técnica que veio ajudar você, massoterapeuta, que tem dores nas mãos. Isso é importante a gente saber. Então, vamos lá. O que o massoterapeuta precisa fazer, né? O que ele pode fazer para aumentar a capacidade dele de ajudar na condição desse paciente que veio com síndrome da fibromialgia, porque a fibromialgia ela é uma síndrome, e a gente viu que síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que sempre vem acompanhado, né? Então, tudo que você... O que o massoterapeuta pode fazer para tratar a fibromialgia, essa condição? Tudo. Tudo que estiver ao alcance dele. Porque se você utilizar a terapia podal, você vai utilizar técnicas amplas, técnicas, um compilado de técnicas. Então, o massoterapeuta tem plenas capacidades de ajudar na condição da fibromialgia, porque ele vai utilizar uma técnica que é a massoterapia com os pés, a técnica da terapia podal. A técnica da terapia podal ela é um compilado de técnicas que faz
com que componente da massagem ayurvédica, da massoterapia, da terapia da massoterapia, dos alongamentos do yoga e dos pontos de acupuntura sejam eficientes, porque você vai cercando, não dá de um jeito, dá de outro, você cerca aquela dor com várias técnicas para melhorar a condição do seu paciente, do seu cliente. Ok? Então, e tudo isso com resultado logo no primeiro atendimento, sem dores nas mãos, para fidelizar o seu cliente, porque ele vai ficar sem dor, para aumentar o seu faturamento, porque você sabe que com uma técnica nova, com uma técnica eficaz, você consegue atender muito mais pessoas. E com zero dores nas mãos. E com tudo isso a gente consegue realizar os nossos sonhos. Não só os nossos, mas o sonho do seu cliente em não ter mais dor. E fazer com que ele dê continuidade no caminho dele, dê continuidade na vida dele. Isso é importante a gente saber, é ajudar e ser ajudado também, não é mesmo? Então, toda vez que a gente vai pensar em dor muscular, toda vez que a gente vai pensar em fibromialgia, que é uma condição reumatológica que traz dores em dores e fadiga muscular, a gente vai pensar na terapia podal, que é uma técnica que traz um compilado de técnicas. Você consegue ajudar o seu cliente de várias formas. Por isso que o resultado é logo no primeiro atendimento, fazendo com que você fidelize o seu cliente, fazendo com que você não tenha dores nas mãos. Ok? E olha só, falando em todo esse processo de como a gente vai fazer, eu digo para vocês que a fibromialgia é algo muito comum nos consultórios de massoterapia. É comum porque o massoterapeuta, ele é o primeiro profissional de contato. Lembre, às vezes a pessoa está com dor, ele pensa, vou fazer uma massagem. E isso faz da gente, massoterapeutas, pessoas muito especiais, pessoas que podem ajudar o mundo. Podemos ajudar o mundo a ter um pouco mais de leveza no caminhar, no ser, no viver. Isso é o nosso papel, isso é importante a gente saber, porque quando a gente internaliza isso, a gente consegue se doar mais, ser referência no nosso mercado de trabalho, porque a gente consegue aliviar mais dores. Quando a gente tem técnicas, tem orientação para isso, nós conseguimos ser pessoas muito importantes no mundo. Isso é importante a gente saber. Ok? Vamos lá, vamos dar continuidade para nossa conversa. E desde já eu quero agradecer bastante todas as pessoas que me mandam recado, me mandam perguntas pelo direct. Isso é muito importante porque ajuda eu saber o que você quer. E aí a gente consegue ter uma conversa muito saudável, muito saborosa, com todo a parte de transparência, de respeito, essa coisa boa que existe entre uma pessoa e outra, não é? Então vamos lá. E quais? Se a pessoa, nós estamos comentando sobre fibromialgia, que é uma condição reumatológica e que você, massoterapeuta, tem plenas capacidades de tratar, porque você vai utilizar a terapia podal, que é um compilado de técnicas que tem componentes da massagem ayurvédica, componentes da massoterapia, pontos de acupuntura e o alongamento
do yoga. Isso vai fazer com que você consiga aumentar o seu faturamento, fidelizar o seu cliente e com 0 dores nas mãos. Isso é uma parte importante, porque se você não consegue se preservar para poder tratar uma outra pessoa, não tem como dar continuidade no nosso tratamento. Não tem. Quantos da gente não está com a agenda cheia, não consegue acordar e dar continuidade porque a gente está com dores nas mãos? Mas a terapia podal veio para ajudar você, massoterapeuta, a eliminar as dores nas mãos, a fidelizar o seu cliente para aumentar o seu faturamento. Isso é importante a gente saber. Ok, vamos lá. E quais são as manobras? Se você me perguntar quais são as manobras da terapia podal que podemos utilizar para tratar a fibromialgia, porque a gente precisa deixar claro que o nosso tratamento, a palavra já diz, ele é um tratamento. Faz com que a gente consiga ir um pouco mais longe para melhorar a condição do seu paciente, do seu cliente. Isso é importante a gente saber. Então, o que acontece? A terapia podal, ela pode tratar de uma maneira específica e ampla ao mesmo tempo. Vou explicar. Específica, porque a dor é específica, né? Lembra, o paciente vem com uma dor, isso aí a gente já vai captar na avaliação. Ele vem com uma dor específica, que aquilo ali pode se tornar crônico. E daqui, ele assim vai para o corpo todo, porque ela é uma síndrome. A fibromialgia, ela é uma síndrome, né? Então, a terapia podal, ela trata especificamente aquela dor, mas amplamente, porque a gente vai mexer em todas as partes do corpo. E eu vou te ensinar como. Todas as partes do corpo a gente mexe com a terapia podal, porque a terapia podal, ela é um compilado de técnicas. Isso significa que se você não conseguir de um jeito, você consegue do outro, e aquele outro ajuda a esse jeito. É uma dança, você faz de uma forma que você fideliza seu paciente logo no primeiro atendimento, porque logo no primeiro atendimento ele vai ficar bem, porque você utiliza técnicas nobres para tratar o seu cliente. E é muito importante saber que as mãos a gente avalia e os pés a gente trata. É com a mão que a gente avalia, isso é importante. É com as mãos que a gente avalia e é com os pés que a gente trata. Por quê? Porque as mãos, elas têm músculos pequenos, elas fadigam muito rápido, e quando a gente começa a trabalhar muito com as mãos, elas dão dores em punhos, dedos e mãos. E a terapia podal veio para mostrar para você, massoterapeuta, que você pode aumentar o seu faturamento, melhorar a sua condição e a condição do seu cliente logo no primeiro atendimento, com resultado no primeiro atendimento. Isso é importante. Então, quais são as manobras que a gente tem que fazer com a terapia podal para a gente tratar essa situação? Já sabemos que a terapia podal, ela abrange várias coisas. Então, a primeira coisa é a avaliação. Usa as mãos para avaliar e os pés para tratar. Isso é importante, porque o nosso trabalho, ele vai ser mais eficiente, você vai se poupar mais e com isso
você vai aumentar o seu faturamento, fidelizar o seu cliente e realizar sonhos, não só os seus, mas os do seu cliente, que pode fazer com que ele abra-se para a vida, para o seu caminho, sem dor, sem dor. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, as manobras que a gente tem que fazer para melhorar essa condição da fibromialgia, primeira coisa é a avaliação. Avalie com as mãos e trate com os pés. Pegar naquela região, sentir como é que está a parte muscular, como é que está a parte tendínea, se tem flacidez, se tem trigger points, se dá para ir mais profundo, se não dá, vamos parar por aí, vamos mais leve, porque na hora do tratamento, quando você estiver tratando com os pés, aquela avaliação vai te levar à melhor ferramenta, à melhor pressão. É na avaliação que a gente sabe qual é a melhor pressão que você vai colocar, que você vai imprimir. Isso é importante a gente saber. E depois, a primeira coisa é avaliar, a segunda coisa a ser feita quando você pega um caso de fibromialgia para que você possa tratar. Primeira coisa, a avaliação. A segunda coisa, a avaliação, avaliar com as mãos, pegar no seu paciente, ver qual é a estrutura que está precisando ser trabalhada. A segunda coisa é explicar para ele que explicar para o paciente que você vai usar uma técnica, que é um compilado de técnicas que utiliza componentes da massagem ayurvédica, da massoterapia, pontos de acupuntura e o alongamento do yoga para tratar a dor dele. E tudo isso você faz com os pés. Isso é importante você falar logo no primeiro atendimento para com o paciente. Você faz o acolhimento, você primeiramente avalia e depois você explica para ele de que forma você vai fazer o seu tratamento. E com isso, você vai aumentar a sua autoridade, porque você vai mostrar para ele que você tem vários meios de poder ajudá-lo. Essa é uma parte importante no seu tratamento, no seu acolhimento, porque é dessa forma que você, massoterapeuta, vai fidelizar o seu cliente. Ok? Então, o que a gente viu na nossa conversa de hoje? Que é importante a gente saber. Vamos recapitular. A gente soube o que é a fibromialgia. O que ela é? Ela é uma síndrome que dessa forma você, massoterapeuta, tem plenas condições de tratar esta patologia. A gente viu o que causa a fibromialgia. É uma parte importante porque na avaliação você já vai se tocar o que você vai fazer e fazer com que essa dor saia de um plano e venha para outro, para o consciente, porque às vezes, e muitas vezes, não está no consciente. Então, através de uma conversa, através da avaliação, você vai saber e isso vai te ajudar no teu tratamento com a terapia podal. Ok? Depois a gente passou para o que o massoterapeuta pode fazer com a terapia, quais são, né? Quais são os manejos do massoterapeuta para saber qual é a técnica que ele vai usar naquele momento para essa condição da fibromialgia. A gente falou disso detalhadamente. Então, e a gente sabe que a gente vai fazer tudo ao nosso alcance. Depois a gente passou por uma questão muito importante, que é
quais são as manobras da terapia manual que a gente pode tratar a fibromialgia. Interessante isso, né? Que legal, muito legal. Muito obrigada pela sua atenção, muito obrigada por estar presente, me acompanhando e fazendo com que o nosso trabalho fique muito melhor, fazendo com que o nosso trabalho e o nosso atendimento ao nosso cliente seja cada vez mais específico, cada vez mais profundo. Ok? Muito obrigada e até mais. Vamos nos encontrando e vamos falando quais são as melhores formas da gente ficar junto, as melhores formas de como a gente pode tratar o nosso paciente. Um abraço e até mais.